Muito bem, Gi, seja bem-vinda. Muito boa noite, começa mais um Diálogos com Évila Carreira e este mês praticamente foi todo voltado para eleições 2020. Eu promovi diálogos com pessoas extremamente gabaritadas para falarem sobre assuntos que são extremamente pertinentes para aqueles que vão enfrentar uma eleição nunca antes vivenciada no nosso Brasil. Afinal, as eleições de 2020, ela vem num contexto único, um contexto de pandemia, dentro de uma nova dinâmica de eleições e, obviamente, com as redes sociais aí sendo praticamente a maior forma e estratégia de os candidatos mostrarem e evidenciarem suas competências, seus valores, sua história, tudo que respalda eles a se tornarem líderes políticos. E hoje eu convidei a jornalista e especialista em marketing digital, ela que não só sabe a teoria, mas também a prática, até porque assessora candidatos e está à frente de algumas campanhas para o quê? Orientá-los a usar as melhores técnicas e as melhores estratégias para as redes sociais. Mas muita coisa que a Carol Pimenta vai trazer para nós pode ser aplicado a qualquer profissional. Porque eu sei que tem uma galera aqui que é fiel, que me segue, que independente de eleição ou não, se faz presente aqui. E eu sou muito grata a essa cumplicidade, essa fidelidade desses seguidores. E é pensando neles também, que eu sempre trago temas, apesar de ter esse direcionamento, mas eu trago temas que servem para utilizarmos em nossas vidas pessoais independentes. Aqui a Sabrina, é nóis, é isso aí, né? Sabrina, Bruno, querido, seja bem-vindo. A Roberta, minha universitária da UDO, Universidade da Oratória, minha aluna querida. Maeli, seja bem-vinda. Regiane, seja bem-vinda. Gente, uma galera, que legal, viu? Cris, querida, beijo grande. Luzinete, do Maranhão, tá aqui acompanhando. Que coisa boa. Bom, cadê minha convidada? Ah, minha mentorada linda, Núbia. A mulher que vai revolucionar Mucugê. Muito bem, vamos lá. Cadê minha... Que bom, minha amiga, que bom. Muito bem, Carol Pimenta, você já deve estar por aí. Manda um oizinho aqui pra mim, só pra te localizar, e aí a gente começa. Enquanto a Carol tá aqui, entrando e se conectando. Oi, minha amiga linda, Jubão. Beijo, amiga de infância, que aqui, me acompanha todos os meus passos. O bom da internet é esse. Muito bom. Aí, ela já sinalizou aqui, que coisa boa. Vamos começar. Oi, Alex. Alex, coitado, já deve estar de saco cheio de me ouvir, gente. Muito bem. Oi, Andréia. Gente de Piripá, Lila Castro. Seja bem-vinda, Lila. Minha querida. Oi. Boa noite, Carol. A internet não tá ajudando. Tá conseguindo me ouvir direitinho?
Agora sim. Boa noite! Boa noite, minha linda. Gente, sinaliza para mim se vocês estão ouvindo Carol bem e vendo. Manda coração que eu vou entender que vocês estão ouvindo e vendo Carol. Carol, minha querida, seja bem-vinda. Seu áudio que tá travando aqui pra mim. E o seu tá parecendo que tá longe, sabe? Tá meio metalizado, tá baixo. Você me ouve bem? Escuto, mas escuto como se tivesse... Aí, ó, sim, estamos. Mozart tá sinalizando. Aí tá dizendo assim, a voz dela tá ruim, áudio tá ruim, falando assim. Quer sair? Melhorou agora? Quer sair e entrar de novo para ver se melhora? Vamos. Então, beleza. Sim. Me chama de novo. Pronto. Daqui a pouco o Carol volta. Gente, aproveitando, né, para os que aqui estão. É isso, ela saiu e vai entrar novamente. Ah, tá. Carol, a Cristiana está sugerindo colocar fones de ouvido. Muito eco na voz de Carol, eu também percebi isso. Acredito que com fone ou quando ela retornar, melhore. Pronto. Gente, terça-feira que vem, cadê? Ai, querido Marcelo Melo. Gente, que essa live aqui tá recheada de pessoas ilustres. Eu estou me sentindo aqui, hein? Coisa boa. Saudade de você, amigo. De malhar também. Era o trio. Marcelo, Edivaldo e Évila. Ai, bora lá. Voltou. Pronto. Vamos lá. Já tá voltando. Vamos lá. Gente, enquanto Carol está, né, se conectando para a gente começar nossos diálogos, no dia 28, ou seja, a próxima terça-feira, vai acontecer um workshop de comunicação estratégica e oratória para candidatos. 2 horas, mas 2 horas intensas de muitas estratégias para que os candidatos eles possam se comunicar melhor e eles consigam construir aí sua comunicação com mais assertividade para essa campanha. Espera aí, gente, que eu vou de novo colocar a Carol aqui. Bora lá. Cadê Carol também? Cadê Carol? Aí, Carol! Pronto. E agora? 100%, minha amiga. 100%. Muito, muito, muito bom. Então, deixa eu começar de novo. Muito bem, muito bem. Seja muito bem-vinda, querida. Muito legal estar com você. Muito obrigada. Uma honra estar aqui participando com você dessa série de diálogos. Muito feliz. E só gente desconhecida pra gente, né, Carol? Não é? Edivaldo Ferreira Júnior, Karina Canguçu, Bruno Bastos. Gente que a gente nem se dá bem, né? A gente nem gosta. Uma panelinha. Uma panelinha. Só faltou o Matheus para a panelinha ficar completa. Pois é, vamos criar um Instagram para Matheus. Não é? Pois bem. Minha querida, como eu já te disse, eu venho fazendo uma série, né, de diálogos voltados para as eleições de 2020. E aí foi muito engraçado que eu lancei uma caixinha de perguntas. Gente, qual o tema que vocês querem ver no Diálogos? Marketing para candidato, marketing para as eleições, o que os candidatos podem fazer nas redes sociais. Opa, já tenho uma especialista para falar sobre isso? Já tenho quem vai esclarecer dúvidas e falar. E o que é interessante, Carol, que muita gente que me segue, que me acompanha, são profissionais liberais.
Então, de certa forma, acredito que o que você vai trazer serve não só para quem vai pleitear as eleições, né, vai um pleito eleitoral, mas também acredito que se aplique, né, a pessoas que querem criar um perfil mais profissional na internet e tal. Então, aí agora já vai logo a pergunta. O que não pode faltar, ou seja, assim, o que o candidato ou o líder tem que fazer para usar bem e explorar bastante as redes sociais? O que ele deve e não pode deixar de fazer? Então, como eu te falei, né, eu vou compartilhar dicas que podem ser utilizadas, podem ser aproveitadas, não só por candidatos, mas como profissionais. Então, você pensou exatamente. Ótimo. Por quê? Porque é um cuidado com a marca, né? Nossa marca não é só o que a gente apresenta offline, pessoalmente, mas também nas redes sociais. Então, a gente precisa ter esse cuidado, não só os candidatos, mas todos nós, desde profissionais, desde pessoa mesmo, para mostrar, para resguardar a nossa imagem. Os candidatos, eles ficam ansiosos, querendo colocar logo a mão na massa, compartilhar cards, fotos, vídeos, né, nas redes sociais. Mas antes desse processo, antes de começar a prática de ação mesmo, iniciar a ação, é preciso fazer um estudo, um planejamento. Então, eu sempre recomendo que o candidato estude de fato o cargo que ele deseja ocupar. Qual a função? Quais são as atribuições? Fazer até mesmo um rascunho de um plano de governo é muito importante para ele entender de fato quais são as bandeiras que ele pretende defender, quais são as propostas que ele pretende apresentar, já ter esse olhar sobre essa responsabilidade, porque é uma função social. Então, é preciso, de fato, ter esse estudo, estar preparado para isso. E depois a gente começa esse planejamento voltado para a comunicação estratégica nas redes sociais. Que aí a gente fala a mesma língua. A mesma. Depois eu complemento. Aqui é só comunicação, gente. Hoje é só comunicação. Uma vai dando pitaco na outra. Na outra, é uma maravilha aqui. Eu costumo dividir esse planejamento, Evelyn, em 4 etapas. A primeira etapa, essa parte mesmo do diagnóstico. O que é o diagnóstico? É você olhar para o próprio umbigo. Perfeito. Você se analisar. Quem sou eu? Qual o papel que eu ocupo na sociedade? Qual a imagem que as pessoas têm sobre mim? E em que cenário que eu estou? Analisar o contexto e a minha contribuição nesse contexto. E aí depois a gente começa a olhar um pouquinho para o futuro, que é o plano de ação. Antes de começar a prática, ainda tem outra etapa. Como é esse plano de ação? É analisar se eu quero continuar com aquele mesmo público e com aquele mesmo posicionamento. Eu estou me posicionando da forma que eu quero, da forma que eu quero passar para esse público. Meu público vai continuar sendo esse ou eu quero ampliar, ou eu quero fechar um pouquinho mais. Então, tudo isso é preciso ser pensado, analisado, colocado numa listinha, porque é tudo isso que vai nortear as próximas ações. Então, essas 2 etapas são fundamentais nesse processo de planejamento estratégico para as redes sociais e para a comunicação como um todo. Aí a gente começa a execução, a colocar a mão na massa, a prática, a parte mais prazerosa, gostosa e tão esperada, que é de fato quando a gente vê a coisa acontecendo. Sim. E aí essa prática também não consiste apenas em produzir conteúdo. Tem outras subetapas que eu divido assim, porque não basta nas redes sociais, não basta você produzir, não basta você publicar uma foto, não basta você colocar um cardzinho bonitinho, fazer um vídeo, não termina aí o processo. É preciso anunciar, porque não sei se muitos dos nossos seguidores, dos nossos amigos que estão acompanhando a live sabem, mas as redes sociais, elas funcionam por meio de algoritmos, que são programinhas, robozinhos, que direcionam nossas publicações para um determinado público. E esse público é bem pequeno.
Exatamente. Não chega, não Perfeito. chega a 10% dos nossos seguidores de forma orgânica. É um público bem pequeno. Então, para a gente atingir mais pessoas, para que mais pessoas vejam as nossas publicações, nós precisamos anunciar. Perfeito. E depois disso, ainda é preciso acompanhar esses anúncios, porque não pode só fazer o anúncio e largar lá. É preciso interagir com o público, responder os comentários, responder as mensagens, para as pessoas não se sentirem ignoradas. Ver que você se importa com a opinião, com o comentário dela. E por fim, depois de fazer essas respostas, essas interações, nesse relacionamento, a gente entra no processo de reiniciar o ciclo. Nós acompanhamos, Para né, avaliar. isso, nós acompanhamos todas essas publicações, todo esse envolvimento, e aí a gente vê onde a gente está acertando, onde a gente está errando, para corrigir e começar tudo outra vez. Então, o ciclo é esse, para a gente fazer esse planejamento de forma assertiva, né? E conseguir resultados de fato. Mas aí, para quem está começando agora esse planejamento, eu nunca fiz nada, minha imagem está ali abandonada e eu vou ser candidato. Eu preciso começar a usar essas redes sociais porque é a única opção que eu tenho, afinal, agora, né? Nesse cenário, nesse contexto de pandemia, não dá para a gente sair fazendo visitas, aglomerações, aquelas reuniões como na eleição passada. Então, as redes sociais é o que resta, a ferramenta que os candidatos têm aí na mão. Então, para a gente começar todo esse processo, é preciso passar um pente fino, analisar as redes sociais que eu já possuo e o que é que eu já tenho ali. Porque não adianta começar a partir de agora e deixar o passado todo bagunçado lá. Porque aí vem o concorrente, vem o adversário e acha uma publicação E horrível, bem própria. desagradável, que fora do contexto pode ser uma bomba, uma polêmica. Então é preciso passar o pente fino, ver o que ainda cabe naquele posicionamento, o que ainda é adequado, para só então começar o processo. Show de bola, Carol. E antes de eu tecer alguns comentários, deixe-me, como Sim, você mesmo falou, temos que interagir, né, com o nosso público. isso E nosso mesmo. público está aqui maravilhoso. Itamar Faustino, de Minas Gerais, um forte abraço, meu querido. Parabéns, Carol. Lu Oliveira, sua colega. Parabéns, Um Carol. Super abraço! profissional, uma pessoa linda. Concordo plenamente com tudo. A Davi Fortunato, Carol é top, também acho. Também acho. É David! É David, lá vai eu falar o nome do povo errado. Ai, Repórter Fabrício. da TV Sudoeste. Ah, muito bem, Fabrício. Não poderia ficar até o final, pois estou no intervalo. Quero deixar um abraço para a Évila com muito carinho para a Carol. Fabrício, um beijo, meu amigo. Você é Obrigada. maravilhoso. Rodrigo, seja bem-vindo, Rodrigo. Gislane, pré-candidatos do PSB em peso nessa live. Que ótimo, que maravilha. Mozart falando, excelente introdução. Planejamento é algo fundamental. Perfeito. É isso aí, Mozart. O sucesso de qualquer projeto, e uma campanha é um projeto, começa pelo planejamento, né? A Luzinete dando um oizinho. Olha, PSB do Maranhão, tá, amiga? A gente tá sendo escolhida. Que chique! Meu Deus do céu, muito bem. E é uma coisa, Carol, que eu desenvolvo, porque eu venho atuando, eu até comentei hoje com uma amiga, gente, eu tô mentorando tanto candidato que tá parecendo que eu tô em eleição. Porque eu tô monitorando. Meu Deus do céu, é uma dinâmica muito, muito intensa mesmo. E eu sempre, é engraçado, né? Porque a metodologia que eu aplico é exatamente aí. Quando você disse assim, ó, planejamento, começar analisando a si. É muito importante, ó, e quem está assistindo, candidatos e candidatas que estão nos acompanhando, é muito importante que você faça um mergulho na sua história. É muito importante que você resgate a sua trajetória. E é algo que eu já falei, amiga, até em alguns outros momentos.
Gente, contar a história não é falar nem currículo e nem RG. Que tem gente que se apresenta assim: olá, eu sou Évila Carrera, nasci em Salvador, Bahia, sou filho de Agostinho e de Sônia, eu sou casada com o Ricardo, eu tenho 2 filhos. Isso é certidão, gente, isso não conecta com ninguém, não. Isso não traz conexão. As pessoas querem saber os conflitos pelos quais você passou, né? As pessoas querem ver a humanidade. Essa campanha, não sei, amiga, porque assim, é o que eu vejo até em termos de persuasão. Porque Sim, isso é princípio básico, afinidade. A gente se identifica com pessoas que são humanas como nós. E aí eu tô vendo muito candidato preocupado em fazer logo um design bonitão, né? Fazer uma coisa bem produzida e já usar e explorar suas cores, seus emblemas. Cuidado, muito cuidado. Quanto mais humano você se mostrar agora nesse momento, quanto mais fundamentos você der à liderança que você quer exercer, mais exitosa vai ser sua comunicação. E uma outra coisa que eu exatamente. amei, que você falou assim, você tem que saber para que você vai falar. Eu falo isso direto, Carol, eu falo isso aqui direto. Quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. Ah, Évila, Exato. mas não é? Eu vou falar com. Eu sou vereadora, eu vou me candidatar a vereadora. Então, eu não tenho muito um segmento para falar. Cuidado, gente. Ó, isso independe se você é um profissional liberal, se você é um candidato. Você tem que adequar sua fala, adequar seu discurso, porque tudo isso vai influenciar até a forma como você se apresenta, você se comunica com o seu público. Se você não tiver uma identidade, sabe, vai querer abarcar o mundo e vai acabar não atingindo ninguém, não impactando ninguém. É E eu... isso, é Pode preciso falar, ter o Carolzinha. objetivo bem claro, né? Preciso ter esse público bem definido para você ir com tudo, com força, já sabendo que é isso que eu quero, esse público que eu quero atingir. Os outros que vierem, ótimo, vai ser algo a mais, mas eu preciso focar em um determinado grupo. E você trouxe uma questão aí de explorar, né, a sua história. Isso tem uma estratégia por trás que é bastante usada. Você também já comentou em algumas lives que eu já vi, que é storytelling, que é você contar suas histórias, né? Sua trajetória de vida. Isso enriquece bastante. Tem a questão não só de afinidade, mas também de reconhecimento das pessoas se identificarem em tudo que você já viveu. Então, isso é uma estratégia assim fenomenal, bastante utilizada e que os políticos, os candidatos e os profissionais de todos os segmentos precisam explorar ao máximo. Não existe mais isso de separar a pessoa política, a pessoa profissional da pessoa que você é, da pessoa física, de você dentro de casa. É uma coisa só e é isso que nos aproxima. Então, nós precisamos quebrar essa barreira e nos mostrar de fato como nós somos, né? O todo. E aí, essa é uma estratégia, uma ferramenta que vem sendo bastante utilizada pelo marketing pessoal, no brand, que é a gestão de marcas. Então, Perfeito. precisamos apostar nisso. E tem outro ponto também que você traz aí nessa discussão, de explorar, né, nossa história, nossa essência, nós somos assim um poço, um potinho de ouro cada um. Com Nós certeza. temos riquezas únicas. São os nossos diferenciais, são os nossos atributos, são as nossas qualidades que ninguém tem, só a gente. E aí acaba sendo deixado de lado, a gente não valoriza, a gente precisa pegar essas características únicas que são exclusivas nossas e trabalhar, desenvolver ao máximo, porque isso também é o que nos vai colocar lá em cima, né? Os que nos eleva. Perfeito, muito bem. E aí, Núbia tá aqui, aprendi com a Évila a contar a história das minhas. Exatamente, porque tem uma técnica, gente. Storytelling tem um design. Então não adianta falar assim: olha, que pessoa legal, ela foi muito importante na minha vida. Isso, tem que ter um roteiro. É igual como se você estivesse assistindo um filme. E aí tem que ter um texto envolvente que você tenha vontade de ler até o final. Então, isso é técnica. E isso não é manipulação. Na verdade, você vai estar expondo verdadeiramente o que te fundamenta como líder.
né? Para que você, de fato, exerça. Amiga, deixa eu só ler aqui alguns comentários. Andréia Giovanni. Agora eu já tô até com medo de falar nome errado. Eu nem tô orgulhosa aqui, minha irmã, mas tem que ter muito orgulho mesmo. Porque Carol é É sensacional. Dé, aquela minha amiga que participou do seminário com a Sim, gente. beijo, Dea. Ah, já lembrei. Cristiana. Ó, gente de Santo Antônio de Jesus. Olha que legal. O Christian. Uau! Não, amiga, eu tô dizendo, a pessoa tá na Bahia. Então, assim, até Minas, né? Vamos lá. Até Maranhão. Então, vamos lá. Já começo com uma pergunta, Carol. Você indicaria arquivar todas as postagens e reiniciar? Minha mãe foi secretária de esportes e ação social e algumas postagens nesses 4 anos continua. E aí, minha amiga? Posso Você responder? aconselha arquivar essas De fotos? forma alguma. Não se apaga o passado, gente. Não apague, não arquive de forma alguma, porque isso pode acrescentar na sua imagem. Isso Uhum. só tem a ganhar. Você precisa passar o pente fino para observar se tem algo que te comprometa. Se tem algo ali que você olha, não, isso pode ser usado contra mim. Mas tem tantas oportunidades, tantas publicações que podem te favorecer. Um candidato ou um eleitor, quando está interessado mesmo, ele vai olhar tudo. Vai Sim. olhar até o finalzinho das suas Vai futucar publicações. ali, ó. E quando você arquiva, parece que sua vida começa a partir dali. Tira sua credibilidade. Não, só criou por conta da eleição. Não faça isso de forma alguma, por favor. Ótimo, que bom, que bom. Docal acompanhando vocês daqui de Feira de Santana, ó, amiga, outro Feira de Santana. Eu tenho um pezinho em feira. Ó, coisa boa, Carol. Sigo você pela carreira sempre que posso. Sou sua admiradora. Ah, gratidão. Vanessa Montalvão. Amiga, é São Paulo. Acho que Vanessa Montalvão é São Paulo. Ela é candidata lá em São Paulo e é minha aluna também na Universidade da Oratória. Você Sabrina. é global. Sabrina, depois que comecei a aplicar essa técnica, a visibilidade da minha campanha subiu muito. Évila descobriu mais sobre mim do que eu mesma. Oh, meu Deus do céu! Mas é realmente isso mesmo. Quem está de fora enxerga melhor. A gente tem dificuldade de se olhar no espelho. É bem isso mesmo, quem está de fora. E ainda mais profissional, né? Isso, exatamente. Núbia, hoje fiz uma postagem que relembrei toda a história da foto e me emocionei. Porque você realmente vai fazer uma visita à sua história, né? Quem não entende de pessoas não entende de negócios. O jogo é mental. Realmente, a comunicação é comportamento. Se você... E rede social é uma outra rede na qual você se comunica. Então, não tem muito como separar, gente. Um É elemento uma rede essencial. virtual. E é extensão. Só muda o espaço. Perfeito. E uma coisa que vai fundamentar a sua liderança, eu sempre falo isso, Carol, coerência. Não adianta você parecer nas redes sociais uma coisa e ser outra, né? Na vida real, digamos assim. Amiga, um monte de Não pergunta tem aqui, ó. nada mais decepcionante, não é? Do que você admirar o trabalho que aquela pessoa desenvolve nas redes sociais, quando chega pessoalmente não dá nenhum bom dia. Então é preciso Isso, ter bastante perfeito. cuidado Ou com ser uma isso. pessoa super simpática nas redes sociais e arrogante presencialmente. Enfim, Sim. né? O passado não pode ser Christian, ainda mais quando há publicações sobre o trabalho e ações sociais na pasta da ação social. Ótimo, realmente. Só Agradeceu. Ah, falar. Montalvão tá dizendo, Vanessa tá dizendo, Minas Gerais. Muito bem, amiga. Eu que errei aí. Faustino, Itamar Faustino. Carol, já fui vereador, afastei por 4 anos. Quero voltar a me candidatar. Não entendi. Mas agora não. Né? Agora, não sei. Itamar, vê aí para mim que eu não entendi Será agora. que ele não está querendo Quer se candidatar perguntar? agora? Né? É isso. Será que ele não está pensando em usar um pouco do trabalho que ele fez agora para divulgar? Eu acho válido. Eu acho super Bacana. válido você mostrar já o trabalho que você desenvolveu antes. Pronto, bacana. A visibilidade da minha pré-campanha subiu muito depois da minha mentoria com Évila. Ganhei muitos seguidores novos e curtidas dobraram. Gratidão, Núbia!
Tarcísio fez uma pergunta. Vocês acham interessante promover fotos e vídeos nas redes sociais, tipo, média de 3 postagens? Promover, ele está falando de impulsionamento, agora na pré-campanha não é permitido, né, Carol? Não, agora você pode promover sim. Agora depende de como você vai promover. Precisa ter os cuidados, né? Explica pra Durante a gente campanha, esse processo, amiga, que eu acho que isso vai esclarecer para muito candidato. é possível sim impulsionar. Eu até recomendo que aproveitem esse momento de pré-campanha, que os preços ainda estão baixos. Porque geralmente, durante a campanha, muita gente está querendo anunciar, como agora é permitido, e aí o preço sobe. E os preços dos anúncios estão realmente muito altos, tanto que está tendo um boicote. Não sei se vocês estão acompanhando, das grandes empresas em relação ao Facebook, que é um grande motorzinho aí por trás desses anúncios. Então, aproveitem bastante esse período para anunciar ao máximo, porque é permitido, só que vocês precisam ter cuidado, porque se atentar à legislação, porque não pode dizer que é pré-candidato, pode dizer que é pré-candidato, mas não pode pedir voto. Precisa se atentar também a não divulgar já número desde agora, tanto que ainda não é liberado, né? Então precisa olhar com atenção a legislação para fazer esses impulsionamentos. Mas é super válido e eu recomendo que vocês quem não começou a impulsionar, ainda anunciar, já está atrasado. Boa, Carol. A Maria de Fátima está dizendo assim, ó, realmente a mudança brusca pode soar falso e interesseiro. Sim. Na minha rede sempre tem poesias, fotos, frases. Se eu passar a postar notícias chocantes ou polêmicas, vai fugir do meu perfil? Pode, porque quebra o segmento, a linha que você já vinha seguindo. Então, é preciso ter muito cuidado. Você pode começar a apresentar notícias, mas não deixar o que você já vinha fazendo, para não ter esse choque aí de imagem. Perfeito. Minha amiga, já que a gente está nessa linha, Carol, né? Você já falou o que é que o candidato tem que fazer. Então, primeiro, uma autoanálise, né? Isso, fazer um mergulho em si, fazer uma avaliação, depois fazer um planejamento, né? Ou seja, saber exatamente o que é que ele quer entregar, entra aí essa comunicação mais estratégica, objetiva. Depois vem a questão da mão na massa, que você falou, que é exatamente a produção de conteúdo. Depois você falou que é o monitoramento, que é a resposta às postagens, que é uma coisa muito, muito importante, gente, que é o engajamento. E aí eu vou dar uma dica, eu acho que Carol também, né, sabe disso, mas enfim, só porque me veio aqui à mente. Logo quando vocês fazem uma postagem, ou a equipe, né, que faz, tenham pessoas para comentar minutos dentro, assim que essa postagem for lançada. Então, por exemplo, programou 9 horas uma postagem. E é óbvio que você vai lá fazer uma análise. E especialistas como Carol sabe exatamente qual o melhor horário para postar, onde é que o fluxo de pessoas está maior no seu perfil. Por isso que é bom ter um especialista por perto, né, para assessorar. Então, aí você postou 9 horas. Já tem ali pessoas da sua rede para fazer comentários, ainda que seja palminha, sei lá, qualquer coisa. Para quê? Porque esse momento da postagem é quando o Instagram ou o Facebook entende que o conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Então é interessante que você, né, mantenha essa dinâmica. Acabou de postar, né, tem ali pessoas para comentar e tal. E, amiga, então você falou do que deve ser feito. Mas, Carol, o que não pode ser feito? Meio que assim, o que você aconselha que os candidatos evitem, não façam, né? Ou, enfim, se saiam de uma forma melhor nesse processo? Eu acho que o primeiro ponto, né, a primeira coisa que devemos evitar é a cópia. É maravilhoso a gente ter assim, inspirações, né? Admirar alguns perfis políticos, alguns candidatos falam, nossa, ele tem feito um bom trabalho, vou desenvolver minha campanha me inspirando nele. Mas copiar, gente, por favor, evitem, porque vocês vão estar desperdiçando o potencial que vocês possuem.
para diferenciar desse candidato. E você não vai conseguir fazer igual, porque você não é ele. Perfeito. E as pessoas percebem. Vocês pensam que não, mas as pessoas percebem. Eu noto bastante nisso. Assim, quando um candidato lança um card de um jeito, outro candidato lança da mesma forma. Ou então faz uma live sobre um tema, já convida a mesma pessoa, até mesmo outra pessoa, mas com o mesmo tema. Gente, tem tantas opções, tem tantas oportunidades. Para que fazer igual? Para que Igual. imitar? Porque igual não vai sair. É uma Exatamente. tentativa sem êxito, não é mesmo? E outro Perfeito. ponto que eu acho bastante importante a gente destacar é a questão do discurso de ódio. Você também Hum, tem trazido aí nas suas lives a comunicação não violenta. Então, é muito importante se atentar a isso, porque assim, os direitos humanos, eu li uma vez uma publicação, não tem um lado, não tem um partido. Direito humano, direitos humanos, né, são políticas para todos. Então, nós precisamos respeitar as diferenças e prezar pela igualdade, prezar por esses direitos, por essas garantias. Então, é preciso ter bastante cuidado e evitar esses discursos agressivos, esses discursos aí que atacam minorias, porque nunca esteve assim, nunca foi benéfico e não está na moda de forma alguma. Isso, na verdade, tem sido assim condenado, né? Questionado, e é algo negativo para a imagem. Então, vamos evitar, vamos pensar duas vezes antes de nos envolvermos em polêmicas. É preciso show. ter bastante cuidado a isso. E você é mestre nisso, né? Em desenvolver, em Oh, alertar essas pessoas a ter esse cuidado com a comunicação, em evitar essa comunicação não violenta. depois eu vou ter um comentário sobre isso, que é algo que também entrego nas minhas mentorias. Mas vamos lá responder aos questionamentos, né, das pessoas, aos candidatos mesmo, né? Sou funcionária, deixa eu ver se teve mais. O Tarcísio está dizendo, quando alguém faz uma postagem, já tem um grupo que faz postagem e comentários em massa. Muito bem, Os Tarcísio. apoiadores, muito bem. Exatamente, ó. A Lila Castro está dizendo assim, ó, sou funcionária há 18 anos na Câmara de Piripá e hoje pré-candidata a vereadora. Embora muito tempo vivenciando neste ambiente, vejo que fora a campanha é muito diferente. Então, fora a campanha é muito diferente. Eu acredito que seja pelo próprio contexto, né? Eu acredito que seja a própria mudança, né? Que está nas eleições, não sei. E aqui diz assim, sobre caricatura, Carol. É até bom mesmo você falar sobre isso. Vanessa está dizendo que lá em Minas, a maioria dos candidatos fez uma caricatura para o perfil. Achei legal, mas não quis fazer para não ficar igual aos outros. E aí, essa Muito caricatura, bem, essas você coisas. arrasou. Ah, muito... Pronto, Vanessa, Assim, especialista falando. é uma ótima estratégia para você causar essa interação, essa descontração, mas se todo mundo está fazendo, vamos evitar. Mais do Nem mesmo, sempre né? que todo mundo está fazendo vai agregar. Entende? Perfeito. Você pode usar, assim, por exemplo, no Stories de forma momentânea, até mesmo assim, uma publicação, mas não reforce, não dê tanta ênfase a isso para você não ir aí junto com os Com a carneirinhos. manada, né? Com a manada, exatamente. E uma coisa interessante que Carol falou, que é realmente que a gente deve evitar, é porque assim, o candidato, até pelo próprio fato de ele estar pleiteando um cargo político, e a política não é só exercer um cargo, você é político a partir do momento que você não se isola, né, no seu mundo e que você reconhece que existe um mundo à sua volta e que você deve se preocupar com coisas, né, do coletivo, da polis. É bem interessante que o candidato, ele sim, ele se posicione sobre assuntos do momento. Mas o posicionar-se tem que ser também de uma maneira estratégica e empática. Uma coisa não anula a outra. Então, eu sempre digo assim, ó, vai fazer um comentário, responde 3 perguntas. Primeiro, você vai estar falando do fato ou da pessoa? Porque se estiver falando da pessoa, reveja.
Mas se estiver falando do fato, né? Se realmente você estiver falando do evento, então realmente vale a pena você se posicionar. Segundo, o seu relacionamento com essa pessoa afeta depois do seu comentário, porque as pessoas, quando entram em um período de campanha eleitoral, elas querem dizer e o que pensam, o que acham, o que acreditam, e acabam não sendo autênticos. São sincericidas. Eu comentei isso na live de terça-feira, que eu falei sobre CNV. Então, assim, sincericida, gente, é aquela pessoa que fala do o que doer, ainda que ela venha assassinar um relacionamento. Então, assim, pessoas inteligentes falam de ideias, falam de projetos, falam de propostas. Pessoas inteligentes não ficam batendo em outras pessoas, não ficam agredindo. Porque tem pessoas que se igualam, Carol. Tem pessoas que vão criticar a violência, a ação da outra, mas faz de uma maneira tão violenta que, né, se iguala em gestos. E terceiro, gente, vai falar mais do mesmo ou vai acrescentar alguma coisa? Porque se for só para reproduzir o que está todo mundo falando, o que está todo mundo pensando, não é para trazer nada de novo para a discussão, fica na sua, né? Fica. Se for para trazer um novo olhar, uma nova perspectiva, legal. Mas tem gente que só faz reproduzir mais do que está todo mundo falando e só faz alimentar isso mesmo, o ódio, né? A desavença, a violência. E de fato. E as redes sociais já propiciam isso, não é, Évila? As pessoas se tornam mais agressivas, como se o celular fosse uma barreira bem distante, que não, se pessoalmente ela não tem coragem de falar daquele jeito. E aí, pelo celular, é como se transformasse, virasse assim um monstro, aquele ódio, aquele sentimento negativo que guarda, solta à torta e à direita, né? Perfeito. Minha amiga, tem uma pergunta fantástica da Cristiana, que era uma pergunta que eu já estava com vontade de fazer quando você tocou nesse assunto do discurso do ódio. Ela perguntou assim, ó, quando o candidato é atacado nas redes sociais, como é que ele deve proceder, Carol? Deve apagar o comentário, Carol? Ou não. deve responder? Não deve apagar de forma alguma. Deve responder e responder com classe. Para mostrar aí a superioridade, o respeito que ele possui, diferente daquela pessoa que o agrediu, né? Diferente do agressor. É preciso responder, não pode ignorar. Por favor, não ignore e não apague de forma alguma, porque quando você apaga, você provoca, é como se você estivesse gerando ali uma indagação, e aí volta aí com os ânimos mais inflamados, e até mesmo não só uma pessoa, chama um grupinho, que são os haters popularmente conhecidos aí nas redes sociais. Então é preciso ter bastante cuidado com isso. É preciso ter mesmo jogo de cintura, né, e política para lidar com essa situação. E lembrar, né, gente, que a crítica faz parte do jogo. E quando uma pessoa ela pleiteia um cargo público, ela está exposta. Não, a ideia é exatamente ter essa divergência de pensamento. Agora, nunca reagir com violência a um comentário violento. Eu sempre digo isso, né, Carol? Não sou eu, né, Carol? É o Marshall Rosenberg. Todo ato violento é uma reação trágica a uma necessidade não atendida. Às vezes aquela pessoa está reagindo daquela forma violenta porque ela só quer atenção. Ela só quer chamar atenção mesmo. Então, só em você... Alguma carência. Alguma necessidade, exatamente, alguma carência. Então, às vezes, só em você responder, ser cortês, né, dar a ela um pouquinho de atenção, você já está cumprindo com o seu papel. Amiga, antes de ir para a próxima pergunta... Maria de Fátima, perfeito. Acho uma perda de tempo pegar a linha de acusação, perde-se a oportunidade de estar apresentando suas propostas para fazer evidência. Perfeito, é isso mesmo. Sim. Em Recife, estão usando bonequinhos. E aqui em Feira de Santana, não. Eu utilizei uma bonequinha parecida comigo. É válido a questão dos bonequinhos, amiga? Eu acho que caricatura. Sim, é válido. É mesmo uma descontração, é uma forma de trazer o humor como uma aproximação do público. Então, é válido sim. Só mesmo precisa ter esse cuidado para não ficar usando o tempo todo, né? Não chegar a enjoar. É preciso ter o equilíbrio.
Perfeito. Ô, amiga, agora uma curiosidade. Lá vai eu, viu, gente? Tem a ver também com campanha, mas agora já é curiosidade Évila. Eu tô vendo que o pessoal tá usando o filtro, né, do Instagram personalizado. Ai, amiga, como é que é isso? Como é que funciona isso? Isso é legal? Como é que é, assim? É bacana, ainda mais para candidatos, né? Como a gente já usava no Facebook, que tem aquele. Para você colocar na foto personalizada. Eu acho uma estratégia ótima, maravilhosa, para você colocar até mesmo durante a pré-campanha, para as pessoas já mostrarem aí o apoio, demonstrarem. É fenomenal. Agora, precisa ser bem produzido, para não ser Para não emitido ficar amador, né? E queimar o filme, a imagem do. também críticas, né? Negativas. Bacana. Ô, minha amiga, e você falou também dessa questão dos robozinhos, né? Dos algoritmos. E nessa campanha, é um risco ou é uma vantagem? Como é que você vê essa questão dos algoritmos? Quem tem maior poder vai poder usar a seu favor? Como é que você vê isso, esse cenário? Depende do robozinho. Assim, os anúncios, né? As pessoas que têm mais condições vão sair em vantagem, né? Vão sair na frente porque vão conseguir alcançar um público maior. Agora, tem outra questão que você trouxe que eu queria até mesmo fazer esse levantamento, esse apontamento, porque tem algumas ciladas. Comprar seguidores. Muitas pessoas se atentam ao número. Eu preciso ter não sei quantos mil seguidores, não sei quanto, eu estou com uma quantidade muito baixa e meu concorrente está lá em cima. Gente, não se atente a isso. O que importa mesmo é a interação. E comprar seguidor é uma cilada, por quê? Porque você não escolhe os seguidores. É isso mesmo. Esses grupos, né, que eu chamo assim, porque eu não consigo dizer que é uma empresa, que para mim não é algo correto. Esses grupos oferecem perfis falsos, fakes, até mesmo de outros países. Então só vai ser um número, você não vai conseguir resultado com isso, você não vai conseguir conversão, você não vai conseguir votos. Então, para quê? Para gastar um dinheiro à toa que você poderia estar ali anunciando, por exemplo, com essa quantia. Então, tenham bastante cuidado. Outra alerta é em relação às pesquisas. E também alguns grupos que oferecem lista de contatos, que fizeram pesquisas na cidade e conseguiram coletar uma lista de números telefônicos que vão enviar, vão disparar suas publicações, suas mensagens para aqueles números. Tenham bastante cuidado e leiam a legislação que trata aí da propaganda eleitoral, porque tem uma questão relacionada a isso. Então, tenham bastante cuidado, pensem duas vezes quando alguém oferecer esses serviços a vocês. E tem outro ponto também que eu queria destacar, Évila, em relação às marcações. Não sei se você já percebeu, mas tem gente que quando faz uma publicação, coloca lá nos comentários 500 pessoas. A pessoa é marcada, aí a pessoa já cria um ranço, já cria uma impressão ruim do candidato, por isso, porque foi marcado numa publicação que ele nem se interessa. Então é preciso ter atenção, ter cuidado a isso, gente, não ser desagradável e também não usar metodologias, não usar estratégias aí ilegais. Perfeito. E isso que a Carol tá falando é spam, tá, gente? É o spam mesmo, de mandar em lista de transmissão para pessoas que você não se relaciona e você pode. O WhatsApp também. O WhatsApp. Que aí entra a questão dos grupos, das milícias aí de fake news. Perfeito. Então, isso pode realmente gerar constrangimento para o candidato. E essa questão da marcação, Carol, eu vivo isso. Tem pessoas que me marcam, eu falo, gente, quem é? Não sei nem quem. E, gente, isso não é legal, tá? A não ser que realmente aquela pessoa tenha um comprometimento. Por exemplo, alguns mentorados me marcam, mas para quê? Para que eu veja, para que eu monitore. Sim. Então, os meus mentorados estão totalmente autorizados a me marcar. Mas, assim, tem uns que eu falo assim, gente, quem é essa pessoa? Então, isso vale para profissional também, tá, gente? Não é só é algo do seu interesse, não é, Évila? Exato. Fica parecendo que a pessoa está sendo usada.
Então, isso não é legal, ninguém gosta de ter essa sensação. Pô, estão me usando, estão usando minha autoridade, ou estão usando minha influência. A não ser com permissão, beleza, mas isso vale para tudo. Amiga, Tarcísio, existem alguns assuntos que podem ser falados para o público e através disso sair na frente. Amiga, ele está perguntando assim, existe alguma temática? Aí já vamos para a nossa última pergunta. Existe alguma temática que faça com que o candidato saia à frente? E aí eu já entro na nossa última pergunta. Quais são, né, os diferenciais que o candidato pode desenvolver para, né, ter uma campanha exitosa? É isso, não existe uma receita de bolo, não existe assim um modo de fazer. Você precisa analisar o seu contexto, você precisa se analisar, como eu falei lá no início, né, esse planejamento e o seu público. Qual é o interesse do seu público? Quais são os temas que as pessoas estão conversando no dia a dia, que tem aquela curiosidade? Então, a partir daí, dessa observação, que você vai começar a pensar nas discussões, as lives, os vídeos, até mesmo o conteúdo dos cards. Então, tudo é questão de observação. É preciso ficar bem atento à comunidade que você participa, ao grupo que você está ali envolvido, para se posicionar, para escolher ali como você vai apresentar as suas questões, as suas propostas, aproveitando essas temáticas, esses assuntos. Mas tem uma questão que eu trouxe aqui também, que é de extrema importância, que é esse trabalho da imagem. Para você ter essa credibilidade, para as pessoas considerarem, acharem importante o conteúdo que você está trazendo, até mesmo compartilhar, né? Dividir aí com as outras pessoas, você precisa ter uma imagem bem construída, bem explorada. Então, tudo é um trabalho de estratégia. Você olhar para seu umbigo, Adoro ver aí isso. quais são as suas qualidades, quais são os seus diferenciais, quais são os seus pontos positivos mesmo e também os negativos, porque você não pode dar tanto destaque, ou usar até mesmo aquela dificuldade, né, que você tem para aproximar, mostrar para as pessoas que você é gente como elas, você é gente como a gente, trazer essa questão do reconhecimento. Então você precisa se autoanalisar e aí depois você observar o círculo que você está inserido para começar a produzir esse conteúdo. Então não tem uma receita de bolo. A receita que eu dou para vocês, né, para essa conversão, para esse sucesso, é fazer esse planejamento, fazer os anúncios, que são importantes, e essa interação, porque não adianta nada você fazer esse trabalho e não se envolver, não se relacionar, né? O sucesso, a conquista da eleição só vai vir quando você fazer laços de fato com o público. Então, é essa a mensagem, essa provocação que eu deixo a vocês. Não adianta nada ter uma rede social bombada, não sei quantos mil seguidores, e não ter, de fato, uma relação próxima, humana, com pelo menos 10 pessoas. Perfeito. Gente, olha, isso vale para candidato, para não candidato, isso vale para empresa, isso vale para tudo. Tá? O segredo do sucesso para tudo na vida se chama relacionamento. Então, a rede social é uma rede, ó, já está falando, uma rede em sociedade. Se as pessoas elas não interagem entre si, se é frio aquele ambiente, porque eu vejo mentorado meu reclamando. Ai, Évila, é porque não tem interação, gente, mas entendam, é porque precisa criar essa interação, é preciso criar esse relacionamento. Isso é fundamental. Carol, minha querida, eu não tenho palavras para agradecer. Você deu um show para variar, né? Gratidão demais. E, gente, aproveitando aqui só o finalzinho, como é, o merchan, né, amiga? Dia 29, 28, lá vai eu errar a data, vai acontecer o workshop de comunicação estratégica e oratória online. E é um conteúdo que é para pegar isso que Carol falou e falar assim, ó, faz assim na prática, né? Bota assim, desse jeito.
porque a comunicação vai ser a ferramenta, né, amiga? Vai ser extremamente importante em todo esse processo. Ó, Gislane, já terminou? É, Gi, porque senão o Instagram vai botar a gente para fora, Gi. Beleza? Eu só quero acrescentar uma dica, Épila. À vontade, amiga. Dependendo do perfil do candidato, né? Uma forma de aumentar essa interação, essa aproximação com o público é usando o humor, a descontração. Show. E agora as redes sociais oferecem várias plataformas para isso, né? Tem o TikTok por meio dos videozinhos. O Instagram já trouxe também a ideia do TikTok por meio dos Reels. Tem os próprios filtros aí, né? Que um dos nossos seguidores apresentou aqui para a gente essa questão. E tem também os memes. É preciso ter bastante atenção, né? Acompanhar as tendências e olhar o que é que vale para minha imagem ou não, o que é que está dentro do meu perfil. Eu acredito que essa é uma forma também de causar, de provocar esse engajamento por meio do humor, da diversão. Ou seja, gente, palavra de ordem, criatividade. Não, por Carol, são duas palavras para ficar registradas aqui. Planejamento, e o planejamento passa por esse mergulho na sua história, no seu, nas suas características, e criatividade. Não saiam imitando ninguém, criem a sua própria cara, a sua própria marca. E por fim, amiga, que aí a gente fala mais do que nunca a mesma língua, relacionamento. Comunicação impacta diretamente nos relacionamentos. E a qualidade dos seus relacionamentos tem tudo que ver com a qualidade da sua comunicação. Carol, 1000 elogios aqui. A gente só tem 30 segundos. Olha que legal. Muito bom mesmo, excelente. Já terminou muita coisa. Adorei, gente. Adorei. Muito bom ter vocês aqui. Gratidão. Vocês é que inspiram a gente a entregar o máximo, a entregar o melhor. Minha amiga, beijo grande. E a gente permanece assim, ó, juntinha. Juntinhas. Sim, sempre. Sou sua fã. Me sinto honrada mais uma vez por estar aqui com